podcast de respeito. Fantástico, mano. Muito bom, Léo. Sensacional, gente. Venha conferir o AgroConecta. E você é o nosso convidado. Um basicão, né? Pessoal do agro, prosa de fundamento. Eu achei que foi muito produtivo. Se liga aí que vai entrar no ar. Seja muito bem-vindo ao 23º episódio do AgroConecta Podcast. Um grande prazer, uma grande alegria ter você aqui com a gente, para a gente levar informação de qualidade para você aplicar aí no seu agronegócio das hortaliças aí nesse nosso Brasil amado e querido. O assunto de hoje é muito importante, como a nova geração pode aplicar tecnologia para ganhar escala e se manter no campo com lucratividade e dinheiro no bolso. Esse é o assunto e bora para esses cortes aqui para você ver o que a gente vai ter nesse episódio de hoje. Não tem mais volta, Léo. É inevitável. O aspecto tecnológico, cara, ele vai estar presente em todos os meios. Eu não tô tapando só com a peneira aqui, isso é um fato recorrente, normal no nosso agronegócio. Eu sou de acreditar que se alguém fez, então é porque é possível de outros fazerem, né? É que a gente dificilmente vê a mudança quando está passando por ela. É muito difícil. É, exatamente. Tá tudo bem, o importante é você não errar de novo, você aprender com esse erro. Então a gente tá bem esperançoso. O tempo atrás tá meio preocupado, sabe? Eles não estão enxergando aquilo como uma empresa, eles estão ainda enxergando muitas vezes como um meio de sobrevivência. Agora sim, começamos oficialmente esse episódio. Novamente, seja muito bem-vindo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, para fazer essa nossa mensagem, esse nosso conteúdo chegar ainda mais longe nesse nosso Brasil. São muitas visualizações, muitas horas de conteúdo assistido. Então, a gente fica muito contente com isso e com a sua inscrição no canal e ativando o sininho, compartilhando principalmente, né? Manda nos grupos de WhatsApp, grupo da família, grupo do trabalho, grupo dos agricultores aí da sua região, que vai fazer a nossa mensagem chegar cada dia mais longe e, se Deus quiser, ajudar cada dia mais produtores, viveristas, agropecuária e todo mundo dessa nossa cadeia produtiva. E agradecer nossos patrocinadores e parceiros, a Zanata Estufas, o maior portfólio de estufas agrícolas do Brasil, desde 1988, ajudando a colher bons resultados. Usina Viveiro de Mudas, sempre facilitando a produtividade do agricultor catarinense. AgroPro Assessoria e Mídia, o seu agronegócio bem posicionado nas redes sociais. Mercoagro, soluções no agronegócio. Sêmenes Bayer, Porta Enxertos Sêmenes, a sua solução mais segura e produtiva. Agradecemos nossos parceiros que com eles é possível a gente chegar cada dia mais longe com o nosso conteúdo. E o nosso assunto hoje, como eu já falei, é muito importante, é falar da nova geração e principalmente da parte de tecnologia e gestão aplicada no agronegócio. O êxodo rural é uma coisa que já é uma realidade há muito tempo, né? Essa juventude saindo do campo, indo para outras regiões, fazendo outras coisas fora do agronegócio. E eu acho que com tecnologia e gestão é muito possível eles ficarem e alavancar ainda mais o agronegócio familiar, que é o agronegócio das hortaliças. E o cara que eu chamei para bater um papo muito importante, trazer muita informação e experiência sobre isso, é o meu grande amigo Robson Luiz da Rosa, empresário da área de tecnologia, mentor e palestrante da parte de gestão, tecnologia, tudo que a gente vai falar hoje aqui, e ele vai trazer muita informação para nós. Para nós não, né? Para todos nós, toda a cadeia produtiva. Seja muito bem-vindo, meu amigo Robson, ao AgroConecta Podcast. Obrigado, Léo. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui com todas as pessoas que estão nos assistindo. A gente quer trazer um conteúdo muito rico, né? Levar considerações importantes para quem está na agricultura, em especial familiar, que hoje precisa ter acesso a novas tecnologias, precisa estar se desenvolvendo e justamente com isso, levando a tecnologia para o agronegócio, ser um atrativo, né? Fazer com que isso seja um atrativo maior para que essa juventude não saia, né? Das suas famílias, não provoque esse êxodo rural que está tão relevante, né? Nos últimos anos que a gente tem percebido, né? Uhum. E lembra, também viesse do agronegócio, lá na raiz, lá no fundo, né? Natural de Santo Amaro, é isso? Da Imperatriz aqui na Grande Floripa? É isso aí. Quando eu comecei uma das minhas empresas, o nosso foco principal era atender outras empresas do Ceasa. Apresentando soluções de tecnologia e software
para que essas empresas pudessem gerir melhor seus números, gerir melhor seus pedidos, fazer um bom atendimento, começar ali uma estrutura para que essas empresas pudessem crescer de uma forma organizada. Então, nessa trajetória, né, eu fui aprendendo com a agricultura, com o agronegócio, com todas as necessidades do campo, né? E hoje nós somos uma das referências tecnológicas nessa área, com a densidade muito grande na parte de agronegócio, agropecuárias, a gente atende com software e várias outras soluções também, né? Então, para mim, faz todo sentido tá aqui falando desse tema tão importante para nós. Bacana, cara. E o pessoal conhecer mais o Robson, né? Senão daqui a pouco o Robson começa a dar as ideias dele, você fica pensando, mas quem que é esse cara? O que ele tá falando? Nem sei quem que é e tá cagando tese aí. Fala um pouquinho pro pessoal conhecer das empresas que tu tem, o que tu faz. Uma breve história pro pessoal, para contextualizar a gente fazer um alicerce daqui para frente. Porra, Léo, isso aí para nós é importante e eu tenho muita gratidão, né, por toda a história que eu construí, toda a minha trajetória. A minha mãe é da agricultora e costureira. E meu pai era tratorista. Ele pilotava lá um trator de vida terra, né? Você sabe muito bem, né? Para gradear a terra e tudo mais. E eu já gostava muito de tecnologia. Eu queria fazer parte desse meio. E quando eu tive a oportunidade de me formar em tecnólogo em redes, né, com especialização na área, isso aos 19 anos, eu iniciei minha jornada como empresário. Então, minha primeira empresa, que foi a Techmaster de informática, eu comecei com 19 anos. A minha mãe, que trabalhava na roça e costureira, ela fez uma mochila de tecido para mim. Uma amiga minha pintou a minha marca à mão. E com aquela mochila e uma motoquinha, eu comecei a atender a vizinhança. E dentro desse movimento, né, meio sem muita orientação ou instrução também, né, com relação a isso, e apoio familiar, até porque, vamos e venhamos, né, minha mãe trabalhava na roça, ela não entendia daquele mundo tecnológico, e era respeitável isso, né? E eu fui superando esses desafios, ganhando maior densidade, entendendo da importância do valor desse trabalho no campo, desse trabalho na roça, né? E fui alçando voos maiores e maiores, abri a empresa com sede fixa, depois em Santo Amaro, a gente começou a contratar os primeiros colaboradores, e essa história já vai aí, agora chegando em 2025, há 20 anos, né? 20 anos já, 20 anos já de empresa. Entregar essa idade. Então, porra, entreguei a idade. Mas que massa, cara, 20 anos, isso é uma grande história, muita coisa aconteceu, né? Muita coisa, cara, meu, e difícil, assim, você nessa fase inicial, você ter uma solução que as pessoas consigam confiar. Mas com o passar do tempo, eu fui entendendo que as pessoas não precisavam que eu vendesse nada, não precisavam de um serviço especificamente meu. As pessoas precisavam que eu resolvesse problemas. Então, eu fui visitando essas necessidades dos meus clientes, dos problemas, em especial em alguns cases muito interessantes voltados ao agronegócio, como agropecuárias, como o próprio cenário de viveiro de mudas também, né, com necessidades específicas ali para controlar essa trajetória, controlar essas mudas e todo o processo evolutivo, desde a parte de composição daquele produto, que vai o substrato, vai a bandeja, vai a semente e N outros implementos que são necessários ou componentes que são necessários ali. E em cima dessas demandas e necessidades, eu entendi que eu precisava desenvolver sistemas e softwares que eles fossem resolver alguns problemas desse meio. E foi onde que daí eu abri a Linvic Sistemas, outra empresa de software, que eu tenho 2 empresas nesse grupo, né, mantendo a Techmaster na parte de suporte, assistência e também a parte de equipamentos. E não parou por aí, daí começou a virar um ecossistema, começou a ser procurado. Aí onde eu comecei a fazer mentorias, comecei a fazer uma mentoria numa startup. Dessa mentoria eu virei sócio do negócio também, numa startup da linha de food delivery, que é a Seed Foods. Virou o 3º negócio da minha operação. Eu aprendi muito a criar soluções e definir processos. E dentro da nossa corporação, eu desenvolvi junto com 2 colaboradores um projeto de escala de negócio, que era para fazer um trabalho interno em cima das minhas operações. Isso foi dando tão certo, foi engrenando tanto, a coisa foi acontecendo,
que logo eu percebi, poxa, esse trabalho que nós estamos fazendo tão bem, de escala de negócio, tá sendo tão produtivo aqui, que outras pessoas e outros clientes começaram a me perguntar, e aí, Robson, como é que dá para mim fazer também? Eu tô vendo que você tá despontando lá. A gente transformou isso numa empresa, que é a Escala aí. Né? Nós trabalhamos com tráfego pago, gestão de empresa, treinamentos empresariais, palestras também através desse canal. E rapidamente acelerador demais, né? Então, esse é um ecossistema hoje bem formado, definido, no qual eu sou CEO de todas as operações e faço uma parte também relevante de mentoria ainda lá na City Foods, né, como sócio. E esse é um pouquinho da minha história, né, no aspecto geral, assim, bem resumidinho, né? Mas, meu amigo, foi muita lambada na cabeça para chegar até aqui, né? Com certeza, né? Não tem nenhum empresário que está aí há 10, 15, 20 anos que não passou perrengue e passa até hoje, porque querendo ou não, tem um ditado no empreendedorismo que fala, quanto maior você é, maior o nível dos problemas. Então, o que antes o boleto de R$1.000 assustava, agora o boleto de 20, 30, 40, 50 mil reais assusta mais ainda. Então, a gente tem que aprender. Eu sempre trago comigo que o sucesso que a gente alcança é o nível de agonia que a gente consegue tolerar e aguentar. Então, faz parte do nosso sangue empreendedor, né? Faz parte, com certeza. Falando de êxodo rural, né? Você que tem família que vem desse segmento, eu sou desse segmento diretamente. A gente, desde a década de 90 para frente, né? Os pais da época sofreram muito no agronegócio da época, era outra realidade, a dificuldade, as coisas não tinham valor, era quase uma agricultura praticamente de subsistência, se plantava para trocar mercadoria e não tinha valor, e se trabalhava muito, não se tinha equipamento, mecanização, tecnologia baixíssima e se sofria muito. Então eu vejo, não é da minha época isso, sou um cara mais novo um pouco, mas os pais da época, os familiares, cara, vai estudar, vai pro mundo, porque isso aqui não é vida, e tarará, e tarará. E isso aconteceu muito. Então, lá já aconteceu um êxodo rural muito forte, né? E depois eu vejo que isso talvez diminuiu um pouco, mas ainda hoje, várias famílias, não é para, não é isso, meu filho, vai procurar alguma coisa. Ou até em alguns casos, né, Robson, o filho ele fica no agronegócio familiar, mas muitas vezes sem voz e sem vez. Tu vê muito isso acontecer por aí, não? Constantemente, né? Tem uma questão muito legal, cara. Eu tenho 2 colaboradores em especial, 2 técnicos, né, na nossa operação, na Linvic Sistemas, que prestam suporte, fazem implantação. E são 2 caras que vieram da roça, vieram do agronegócio. Justamente essas dores que você citou, eram dores que eles estavam vivendo lá. Porque realmente é uma vida que ela exige alguns sacrifícios trabalhar na roça. Né? Você faz uma plantação de uma roça de tomate, por exemplo. Você pode ter ali uma boa rentabilidade, ganhar muito mais do que qualquer CLT, com certeza, mas é muito trabalho. Você tem hora para começar, não tem hora para parar, você é exposto, né, a defensivos agrícolas também. É pesado carregar aquele material. E ainda mais numa época anterior, né? Em que era tão difícil o acesso a implementos e equipamentos para ajudar um pouco nessa jornada. Mas ainda assim é difícil, porque em algumas culturas não tem como mecanizar. E a agricultura familiar nossa, ainda mais na região que nós estamos, Santa Catarina, região Grande Florianópolis em especial, ela é muito acidentada. Né? Então não tem como você fazer isso. E algumas culturas também não tem como mecanizar, Não tem. A cultura do tomate, as hortaliças de modo geral, a mecanização para colheita é praticamente impossível ou muito cara, ou fora da nossa realidade, né? E esses 2 meninos trouxeram um currículo para trabalhar comigo. Aí eu olhei o currículo assim, mas espera aí, o que você faz? Eu planto tomate. E o outro, não, eu trabalho na roça com a família. Tá, mas aqui é tecnologia, o que você vai fazer aqui? Não, mas eu gosto. Aí uma coisa que a gente sempre procurou dentro da minha corporação, hoje são mais de 60 funcionários no grupo todo, e uma coisa que a gente sempre buscou, né? A essência daquele indivíduo, daquele ser humano. Eu sempre acreditei que quando a pessoa é boa de caráter, de honestidade, quando ele é um bom ser humano,
ele pode sim ser transformado num excelente profissional. Agora, o contrário é difícil. Existem pessoas que são bons profissionais, mas não têm caráter, sabe? É difícil. E na minha realidade, a minha preocupação muito grande é o seguinte: a minha equipe toda está conectada com outras empresas, né? Então, um técnico meu, muitas vezes, pode ir lá na tua empresa, Léo, fazer um atendimento, né? Ele pode fazer um trabalho numa residência, numa casa de alguma família do agronegócio também. Né? Hoje, com a questão da nota fiscal eletrônica no agro e tudo mais. O que acontece? Eu preciso ter consciência e confiança de que aquele indivíduo ele vai representar à altura toda a minha história. Então, quando vieram esses 2 meninos, em especial, da roça, cara, eu pensei comigo, mas será? E foi uma das melhores decisões que eu fiz, de criar essa oportunidade. Né? Hoje, um deles, ele está no topo da operação. Já está há 5 anos com a gente, tem toda uma trajetória de sucesso, está alçando voos muito legais, já viajou para fazer negócio, foi, por exemplo, fazer uma implantação na Bahia, numa grande indústria de agro lá. Então saiu daqui de Florianópolis, daqui da nossa região, e esse cara que saiu da roça foi implementar um sistema da Linvix lá na Bahia. Então tu vê a importância disso, ele tem uma percepção e uma ótica diferente daquilo. Né? Ter a abertura de possibilidades. Né? Claro que eu estou muito satisfeito com eles aqui, sem sombra de dúvida. Agora, eu também tenho uma preocupação e tenho consciência de que o jogo vai virar. O agronegócio, em especial familiar da nossa região, ele ainda está um pouco longe, mas ele vai ser atrativo novamente para que esses garotos que são da roça, eles tenham orgulho de quem eles são. Cara, eu acho muito interessante, assim, na época que eu fazia a faculdade, eu e um colega, nós éramos do interior, eu sou do interior de Águas Mornas, né? Águas Mornas é um município de 5 mil habitantes, um pouquinho mais agora. E a gente é do interior, né? Então... Eu sei quem era esse colega. Então, viu? Então, o que acontece? E só nós que não éramos da cidade estudando lá, né? Então o pessoal zoava, tal, isso, aquilo, o pessoal lá do sítio, o pessoal da serra e sei lá o quê. Cara, e a gente não dava bola para aquilo, porque nós respirávamos ar puro, né? Nós tínhamos cachoeira na porta de casa, né? Então, toda aquela situação. Mas nós nos permitimos experimentar novos conhecimentos. E hoje, o que a gente tem que propor, principalmente para o agronegócio familiar? Levar tecnologia e conhecimento para a roça, para que essa juventude que lá está se sinta convidada a permanecer e que tenha voz e vez dentro da família, para que ela possa realmente se sentir parte daquilo tudo, que não é tão simples de ver isso acontecer ainda, né? Infelizmente, né, cara? Eu acho que, como a gente já conversou, né, a nova geração, de modo geral, pessoal do 95, 2000 para frente, que tá hoje já, 2000 tá com 25 anos. É isso. 2005 tá com 20 anos. Então, tá em plena força de trabalho e tal. Essa geração, ela tá acostumada... Ela foi criada já com celular, com smartphone, com internet, com acesso à informação, com vendo colegas e amigos de outras áreas aplicando tecnologia a todo momento em tudo que faz praticamente. Porque hoje em dia tudo tem tecnologia de algum grau, alguma maneira, né? E eu sinto muitas vezes, eu vejo o jovem do agronegócio um pouco frustrado ainda, sabe? Com ele não conseguindo aplicar a tecnologia em alguns pontos. Claro, vamos falar de drone agrícola, por exemplo. Hoje é uma realidade que já é uma tecnologia aplicada no agronegócio. Mas, inteligência artificial se fala muito pouco. E-commerce é uma coisa que já está rolando, mas ainda é um grão de areia no mercado do agronegócio ainda, das hortaliças. Vai crescer muito mais. Então, como é que tu vê assim essa parte, onde tu vê a aplicabilidade de tecnologia no agronegócio familiar? Tem várias áreas, Por exemplo, hoje a gente tem a presença da IA, né? Nova revolução, Nova revolução pra quem tecnológica. não se tocou ainda. Então tá aí. Cara, só deixa eu dar um gancho que eu não posso esquecer. Cara, faz uns 15 dias, eu tava lá trabalhando no viveiro lá, dando uma regada nas plantas, e eu pensei nisso daí, cara. Eu agradeci, eu tava lá olhando as alfaces lá e pensei, cara, que bom que eu trabalho com isso aqui. Sabe por quê? Porque se eu trabalhasse com TI,
eu ia estar com medo, cara. Porque, cara, os empregos, as funções da área de TI e tecnologia estão tudo em risco, tudo em jogo com a IA. E no agronegócio, não. Porque a IA, por exemplo, quando tu vai falar agora, ela pode trazer vários benefícios, mas ela nunca vai tirar o trabalho de uma pessoa. 100%. Talvez 50%, talvez 80%, mas nunca 100%. Mas a área de tecnologia que é a tua, tu sabe que não é fácil. Mas aí, na verdade, eu enxergo até com bons olhos. Claro. Porque o que acontece? Quando aconteceu a revolução da indústria, da mecanização, há muito tempo atrás, né? Se preocupou com isso também. Uhum. Vai acabar os empregos, né? Vai ter muita dificuldade agora, a máquina vai... É o que se fala hoje de novo. É o que se fala hoje de novo. Hoje mudou só o tema, hoje virou IA, mas é inevitável. Uhum. Agora, o que acontece? Os profissionais que realmente não se adequarem ou se adaptarem a essa nova realidade, eles vão ser reposicionados. Uhum. Essa é uma realidade. No Brasil, nós temos um cenário que é contraditório. Índice de desemprego elevado, índice de disponibilidade de mercado para vagas elevado, cara. Então, o que está acontecendo, Falta né? qualificação. Falta né? qualificação. Uhum. Então, as pessoas que não se qualificarem, que não buscarem conhecer as tecnologias, porque isso não tem mais volta, gente. Uhum. Não tem mais volta. Léo, é inevitável. O aspecto tecnológico, cara, ele vai estar presente em todos os meios, inclusive no agronegócio. E no agronegócio, hoje, ele é uma oportunidade, né? Exato. Direcionando, voltando para a tecnologia, né? Como a gente estava anterior e eu te cortei ali, mas no agronegócio hoje ele é uma grande oportunidade por ainda estar engatinhando, né? Mas aí o que acontece? Se as pessoas envolvidas no agronegócio, em especial os jovens, né? Como você falou ali, quem é millennial, né? Já está com 25 anos, 24 anos. Porque a gente acha que a gente é jovem ainda. Pois é, cara, não é? Mas o que acontece? Essa geração, ela precisa acessar dessas tecnologias. E usar e fazer o uso de uma forma que ela possa usufruir de benefício disso. Então, por exemplo, tem algumas soluções de IA que você bate uma foto de uma planta e você pede para ela diagnosticar uma possível praga que eventualmente está ali, meio amarelada e tal. E a IA faz uma leitura e te devolve um resultado muito provavelmente assertivo do que está tendo de problema naquela planta. Se tem um fungo, se está com excesso de adubação ou menos adubação. Ele te sugere, beleza, tudo bem, pode ser uma sugestão que você tenha que validar, mas é um caminho. Né? Então, a IA sempre vai estar presente, a tecnologia precisa estar presente. Por exemplo, algumas agriculturas familiares, por não ter acesso à tecnologia ou por não querer isso, né, se blindar para que a tecnologia não faça parte da vida deles, né, eles tentam fugir da nota fiscal eletrônica, por exemplo, que aqui no estado é algo que agora no agronegócio, inclusive familiar, já foi condicionado que tem que ser, né? Ninguém mais praticamente consegue ir na prefeitura tirar o bloco de notas tão famoso. Acho né? que foi extinto isso já, né? Então o que acontece? Só que muitas vezes essas famílias não querem aprimorar um pouco isso e acabam vendendo também sua mercadoria para quem atravessa o produto, né? Para quem está mais familiarizado com todas essas tecnologias e vai dominar esse aspecto. Então você produz, você vende para alguém que vai revender para o mercado, que vai lucrar sobre isso e tudo bem, faz parte do jogo, e o mercado vai vender para o consumidor final também. Né? Então aí o que acontece? Aí onde existe esse cascateamento, dá uma sensação também de que você produz, se mata para trabalhar ali na roça, existem vários desafios e o preço da tua mercadoria não é tão satisfatório. Em contrapartida, quando a gente vai no mercado fazer a compra, né, o preço está alto. E isso aí as pessoas precisam entender, que elas precisam buscar alguma forma de flexibilizar e ter melhor condição de trabalho, reduzindo o custo, aumentando a produtividade e tendo melhor preço na venda, né? Então, esse é um cenário. E usando a tecnologia, usando o IA, com certeza vai ser muito favorável, eles vão sentir, no mínimo, uma visão diferente. Por exemplo, cotação de preço de uma determinada categoria de produtos. Hoje, se você bota lá
no chat GPT da vida, no IA, né, indiferente da plataforma, e você pede a cotação daquele determinado produto do dia, ela vai te dar sugestões, inclusive por estado, dos valores que estão sendo aplicados. Então, meu amigo, você consegue saber quanto sua mercadoria vale, ou pelo menos ter uma noção do quanto ela vale no mercado, né? Então, são elementos que podem estar na palma da tua mão, porque hoje também, internet, que não era uma realidade quando eu estava estudando, né? Essa presença tão grande, né, dos smartphones, isso está na mão de todo mundo. Então, o agricultor, o jovem que é do interior, ele precisa usar isso não só para rede social, que também é muito importante, ok, mas usar isso de forma inteligente para trazer resultado para o negócio dele, cara. Essa é a minha opinião, sabe? Ele tem que entender que as tecnologias podem sim favorecer e fazer ele ganhar muito dinheiro lá na roça. E uma das nossas bandeiras aqui do podcast é a questão da profissionalização do agronegócio, que eu vejo que é o único caminho de ele sobreviver, ou até de, além de sobreviver, ele alavancar e crescer, como tu estás falando, né? E querendo ou não, hoje o profissionalizar essa nossa bandeira, ela passa obrigatoriamente pela tecnologia. Porque, vamos usar o exemplo que você estava falando. Eu vejo quase como impossível um produtor que ele vai tentar fazer uma venda direta com valor agregado de algum item, algum produto que ele tenha qualidade para entregar talvez uma venda direta para um supermercado, se ele não tiver apto a usar a tecnologia. Um sistema para emitir nota fiscal, um controle financeiro de entrada e saída, emissão de boleto, nota fiscal mais otimizado, que ele ganhe tempo. Cara, vai ser impraticável, ele não tem nem como acessar, sabe? Atender esse fornecedor. Então, e além de vários outros aspectos de gestão, até mesmo para ele vender para um atravessador, até porque muitas vezes vender para um atravessador não é nem bom e nem ruim, depende da negociação, depende do teu foco. Muitas vezes você foca na produção, em produzir mais volume e vender para um atravessador, você vai ganhar talvez mais dinheiro do que vender direto, depende do produto. É assim, a gente não pode botar isso numa vala comum, né? Mas independentemente dos casos, eu acho que para sobreviver organizado e profissional, que é o que eu acredito que é possível e é necessário e obrigado, passa pela tecnologia de algum modo, sabe? Cara, tem vários modos, sabe? E você acha assim, na parte de tecnologia, gestão financeira, contábil, né, que eu acho que é uma das grandes expertises que tu tem, experiência nisso, como que o produtor ele pode organizar? Porque eu também trabalho com mentoria, com viverista, com hidroponista, com produtor, e eu vejo ainda um grande gap, uma dificuldade muito grande nessa parte de gestão financeira, contábil. Cara, como é que tu vê? Isso realmente está, como eu vejo, atrasado ou está melhorando? Como é que está isso? Está melhorando, mas a passos lentos ainda, Léo. Hoje, muitos produtores que já utilizam o nosso sistema para fazer algumas gestões, eles têm uma preocupação muito no faturamento. Cadastrei o meu cliente, emiti a nota, emiti o boleto, ou fiz o meu controle financeiro da entrada, né? Da previsão daquela receita. Mas eles não estão usufruindo da maneira certa ou com a amplitude que poderia módulos como contas a pagar, centro de custo, plano de contas. Isso está muito distante, né? Esse conhecimento está muito abstrato. Porque a agricultura familiar, ela, por mais que, beleza, é a família trabalhando ali, mas ela é uma empresa, meu amigo. Mas a nota sai do produtor, sai no CPF. Tudo bem, mas é uma empresa. E uma empresa, de qualquer ramo, ela precisa ter uma gestão adequada das suas despesas. Porque senão você não sabe para que lado você está indo, para que rumo você está indo. Então, muitas vezes, o agricultor, ele se apoia em algumas linhas de crédito, como o Pronaf, por exemplo, que no ano passado, no estado, movimentou 8 bilhões, né? Beleza, ele dá alguns passos importantes, ele compra um caminhão, ele compra uma caminhonete, ele compra um quadriciclo, ele faz alguns movimentos de implemento legal, compra um trator, perfeito, excelente, mas o negócio dele realmente está girando, está dando certo? A despesa dele qual que é? Muitas vezes ele não controla, né? Ele não controla, ele não consegue definir e estabelecer um centro de custo para uma determinada cultura. Por exemplo, tô lá plantando couve, né? Para plantar essa couve, além
da grande mão de obra que se tem, ele vai ter uma série de despesas. Então ele não está botando isso tudo na ponta do lápis para poder ver se deu ou se não deu. Né? É muito uma lei da sobrevivência apenas, né? Eu estou trabalhando aqui e vou ver se vai dar. E aquela velha frase, né? Se eu fizer conta, eu paro. É verdade. Só que se também você não fizer essas contas, você daqui a pouco só sobrevive e você não sabe para que rumo que você está indo. Né? Então, usar um sistema de gestão e ter uma organização com relação a isso, e vamos lá, beleza, não tem aptidão, não quer usar tecnologia, mas faça isso de algum jeito, analógico que seja. Mas faça. Comece a organizar esse teu plano de contas e distribuir essas tuas despesas. Porque muitas vezes o que acontece? Aquele filho que está trabalhando na roça, ele não se sente valorizado. Porque o pai ele trabalha junto, mas não tem ali uma definição clara de responsabilidades, né? Eles não estão enxergando aquilo como uma empresa. Eles estão ainda enxergando muitas vezes como um meio de sobrevivência. E isso também pode vir a desmotivar esse filho de estar ali. Por isso que nós temos índices que chegaram aí em alguns municípios em 2022 de 43% de êxodo rural. Né? É porque realmente não se sentem atraídos por esse meio. Né? Agora, se tem uma gestão adequada, se a gente sabe qual é o custo de produzir naquela roça, qual vai ser a receita que ela vai dar depois, a gente pode equalizar. Em cima dessa equalização, obviamente, você pode prever uma distribuição desse resultado para a tua família, de alguma forma, né? Ainda que ele faça parte do projeto, né? Ainda que tenha essa questão conservadora, mas é um negócio, é uma empresa, ainda que seja familiar, eu enxergo dessa forma, né? Então, a gente acabou não continuando na área do agronegócio porque eu tinha uma paixão absurda por tecnologia. Essa foi minha vida. E também eu via minha mãe trabalhando e produzindo e sempre aquela dificuldade, né, de sobrar algum dinheirinho. Era migalha só de sobrar, é da sobrevivência, né? E hoje, se as pessoas não entenderem que é uma fonte importantíssima para o nosso Brasil em especial, né, o agronegócio e a agricultura familiar, vai continuar crescendo o êxodo rural, vai continuar tendo essa dificuldade e tudo mais, né? E é tão importante para a nossa economia, né? Poxa, a gente precisa disso, né? Então tem que ser lucrativo, tem que ser rentável para quem está lá também. E gestão é o melhor caminho. Eu sempre falo em mentorias e cursos, porque sem previsibilidade financeira, entradas, saídas, previsão de contas a receber, contas a pagar, tu fica igual um cara vendado com arma na mão, atirando para todo querendo lado. atirar num alvo, querendo chegar em algum lugar. Então, eu acho que... Eu sou bem adepto àquilo que tu falou. Cara, não sei, esse negócio de sistema, computador, eu acho que não faz sentido. Cara, começa com um caderno. Um caderno, uma planilha, um caderno, escrevendo quanto que tu gasta no mês, quanto que entra... Show de bola. Comece de alguma forma. Mas eu acho que além disso, Robson, eu acho que as famílias, né, do agronegócio das hortaliças, por que a gente sempre fala famílias? Porque, cara, vamos lá, 99% da agricultura de hortaliças é de agricultura familiar. Exato. São pequenos e médios produtores, certo? São famílias, só é pai para filho, o vô já produzia, assim vai. Eu acho que essas famílias, elas podem aproveitar e muito dessa nova geração. Porque uma coisa que a gente escuta muito é tipo a sensação do filho ou da filha ser mais um funcionário da família, da produção familiar, e não um braço direito, uma braço direita, sabe? Tipo assim, é só mais um funcionário ali que não tem voz, não tem nada, o pai ali toma a decisão e aqui e acabou. E eu vejo que os patriarcas da família, os cabeças da família, eles têm que se abrirem para essa nova geração. Poxa, vamos incentivar eles, sabe? Se eu não tenho jeito com computador, de repente, para organizar isso, mas, passa para o filho, passa para a filha. Exatamente. Para eles que têm, hoje qualquer jovem tem facilidade com isso. Então, poxa, abre um pouco para eles ajudarem um pouco, se envolverem nisso, que só tem a ganhar a produção, sabe? De modo geral, com essa organização. Sem sombra de dúvida. E abrir a mente para novas ideias é importante. Dentro da minha empresa, dos meus negócios, não é porque eu comecei há 20 anos, lá com meus 19 anos, né?
que eu me blindo, né? De achar que eu sou o dono da razão, o dono da verdade. Não, isso é uma falácia. Não existe isso. Muitas das vezes, a transferência de conhecimento de quem está chegando e a criatividade de quem está chegando, ela nutre um negócio, ela nutre uma empresa, ela pode nutrir qualquer coisa, de forma muito rica. Então, eu não posso ser vaidoso ao ponto de achar que a minha tem que ser a última palavra. Não é assim. Dentro da minha operação, dentro do meu negócio, nós temos avaliações periódicas, né? Através de NPS que a gente gera, no qual os funcionários, os colaboradores, avaliam a liderança, né? Então, dar voz para quem precisa falar. Sim. Né? Para fazer apontamentos para a liderança. Então, por que não, num cenário familiar, um pai também não abrir espaço para ouvir uma opinião de um filho sobre algo nesse sentido? Ele pode trazer algo extremamente inovador, com certeza, né? Então, essa abertura, ela pode ser fundamental para o futuro e para o sucesso e justamente para a diminuição do êxodo rural que está tão relevante e ascendente, né, no nosso estado. A gente vê, até comentamos aqui em outros episódios recentes, a gente nota uma pequena queda nesse êxodo, sabe? O êxodo, o pessoal mais jovem ficando um pouco, alguns retornando, o pessoal que foi fazer outras coisas voltando um pouco. É animador, bem animador. Não dá de se dizer que o jogo virou ainda, mas aquilo que tu falou, eu acho que com a dificuldade, com a diminuição das áreas plantadas, principalmente em regiões como a nossa, de cidades, pequenas propriedades, cada dia mais o produto, a hortaliça, ela vai ter mais valor, mais rentável, e cada vez sendo, querendo ou não, mais atrativa para o jovem. Porque, querendo ou não, não é que tudo gira em torno de dinheiro, não é isso. Mas a gente precisa de dinheiro para realizar boa parte daquilo que a gente sonha, que a gente quer, segurança para a família, aproveitar a vida, adquirir coisas, aproveitar tudo aquilo que tem para a gente usufruir aqui nesse mundo, vamos dizer assim, né? E a área de gestão, ela é muito necessária e passa por isso que a gente está falando. Mas tu que atende tantos clientes do agronegócio, como tu falou, o pessoal de Ceasa, viverista, agropecuária, quais os principais erros, os mais comuns na área de gestão do agronegócio? Que talvez o pessoal que está ouvindo e assistindo vai... Pô, eu passo exatamente por isso aí. Não, é a falta de controle financeiro. É muito comum, por não ter um controle adequado e não ter o registro em sistema, você ter uma preocupação constante com as contas a pagar, com os teus boletos. Dá uma sensação de que você está apagando incêndio todo dia, porque você não consegue enxergar de forma prática a previsibilidade disso. Então, muitas vezes, você não tendo isso absolutamente registrado dentro de um sistema, de uma maneira que você, com poucos cliques e online, possa consultar o que você tem de despesa naquela semana, você tem que recorrer a ir na gaveta, buscar anotações, buscar a pastinha de boleto e esse tipo de coisa, né? Ligar lá na agropecuária que eventualmente você consome produtos para ver como é que tá o seu débito lá. Então você está um pouco vendado, um pouco cego com relação a isso, porque a informação não está ali no bate-pronto, né? E isso é uma falha. Precisa ter esses dados ali de uma maneira mais simples, mais objetiva, mais direta, com poucos cliques para você ter isso. Agora, é muito importante também frisar que nenhum sistema ele vai ser satisfatório se ele não estiver alimentado. Né? Eu posso pegar um excelente livro, né, com uma capa muito bonita, mas que se dentro ele não tiver nada escrito, ele não vai me nutrir de conhecimento nenhum. Então, no software é isso. Eu tenho uma excelente ferramenta, que ela vai te ajudar em várias etapas de processos, né? Em especial para o agronegócio, faz muito sentido também. Agora, se você não alimentar, ele vai ser um banco de dados vazio. Né? A informação não vai estar ali. Ele não vai te dar os relatórios que você tanto precisa. Né? Então, com relação a esse aspecto, é importante, né? Coisas simples. Por exemplo, toda a cultura, ou praticamente toda ela, precisa de algum tipo de fertilizante, né? Adubação. Se você tiver alimentado dentro do sistema, o quanto você venha a utilizar
isso no teu negócio, o sistema vai nutrir esse dado, vai armazenar e ele vai permitir que você, através de relatórios, consulte isso quando você desejar. Aí o que acontece? Passa 1 ano, passa 2, passa 3, você consegue, através de dados analíticos e reais, olhar para o teu passado para saber quanto que você estava gastando de adubo, de ureia e outros fertilizantes que eventualmente você utilizava. E comparar com essas informações para ver se hoje não vale a pena você buscar alternativas no mercado, porque tu tens uma volumetria grande com relação àquilo, e fazer comparações. Olha, o meu faturamento e a minha produção naquele período foi tanto, e eu gastei um valor X nessa categoria de adubação. Então, se eu quero produzir este ano com base no preço atual, você já consegue estimar esses custos e essas despesas para ver se vale a pena você, nesse momento, aplicar esforço, né, e investir tempo e dinheiro naquela cultura. Ou mudar de cultura. Ou mudar de cultura, exatamente. Então, são leituras que, por mais que você vive isso rotineiramente, mas o cérebro da gente não é um chat GPT da vida, né? Não é uma IA, cara. Então você tem que ter essa informação fácil para você revisitar ela, para tomar a decisão da melhor forma possível. Então, um dos problemas que eu vejo é a falta de acesso a esses dados. Porque aí rola muito achismo, né? Eu acho que dá. Eu acho que dá. Ano passado foi bom. Eu acho que tá sobrandinho. Isso aí é muito achismo. Aí você não tem o dado real. E isso aí é um problema muito sério de qualquer negócio, claro. E a dificuldade, né? Eu sei porque eu já implementei, uso o sistema desde que nossa empresa, nosso viveiro, não era nada. Porque eu sou formado em administração e sempre soube dessa importância, certo? Mas talvez quem está assistindo, ouvindo a gente, diz, pô, ou já tentei e não deu certo, ou eu estou tentando e não está fazendo sentido. E o que eu quero trazer é que realmente não faz sentido. No início, tu acha que tu está fazendo um trabalho inútil. Por quê? Porque no início, tu tá pegando uma tela em branco, um arquivo em branco e tá botando coisa lá dentro, certo? Certo. E tu olha, tu faz isso 1 mês, tu faz 2 meses e tu, tá, eu vou usar isso aqui pra quê? Não me serve pra nada. Mas eu sempre falo pro pessoal, cara, quando tu vai fazendo isso, fazendo, aí depois de um período, talvez 6 meses, eu vejo que a maturação disso é 1 ano. É 1 ano. Quando tu consegue olhar para 1 ano atrás e ver, Isso. poxa, eu fiz isso agora essa semana, inclusive, eu tava vendo a parte lá do viveiro em relação à venda de mudas de alface e tal, tá um pouco estranho o mercado, eu acho que não tá vendendo o que era para vender, sabe? Não tá girando em alface o que era para girar. Pô, ano passado como é que foi? Isso. Aí puxei o relatório de venda de muda de alface do ano passado. Não, pô, realmente, ó, essa variedade tá vendendo mais, tantos % a mais, essa aqui. Cara, então, em relação a gastos, pô, eu vou fazer minha previsão, uso muito com previsão de produção, por exemplo. Eu sempre quando vou planejar a produção do nosso viveiro, tem as encomendas, que é aquilo que está encomendado por cliente, por pedido, a variedade que ele quer, a quantidade. E tem a parte excedente, que a gente chama, que é aquilo que a gente sabe que vende, tem demanda, mas não é com uma encomenda fixada, né? Claro. É o produtor rural lá que tem as encomendas dele, o viverista, mas ele sempre faz o excedente que sempre vende. Mas quanto que eu planto de excedente? Quanto que eu produzo? Vai no achismo? Não vai no achismo. Primeira coisa que eu faço, eu pego os últimos 15 dias, a janela de 15 dias, e tiro um relatório. Poxa, não, eu vendeu 500 unidades de tal variedade de alface. Pô, vendeu 500 unidades. Então, é uma média de 250. Ok, então chega aqui, então, eu estava semeando 300, então tem que baixar, porque senão vai sobrar. Mas e ano passado, nessa janela, porque eu sei que a muda de alface ela demora 5 semanas para ficar pronto. Então, se eu semear agora dia 8, dia 10 de maio, vai ficar pronto lá na metade de junho. Como é que foi metade de junho do ano passado? Então, cara, isso são tudo dados e números que talvez no início que você está tentando aí não faça sentido, tá achando que é uma baboseira, uma perda de tempo, como eu já achei. E quando tu consegue buscar esses dados, faz total diferença, sentido na tomada de decisão. Sem dúvida. Se você não tem acesso à informação, você está fazendo achismo, você está dando chute em coisas que você não tem a certeza, né? E fazer isso também é um pouco de vaidade. Porque, assim, entra muito naquele aspecto de você achar que você está sempre certo, entende? Agora, quando você analisa...
você se permite consultar essa informação e ver se de fato você está coerente ou não está. Às vezes pode acontecer de você achar que está ruim o mercado e que isso, que aquilo, mas você vai consultar como era no outro ano e caramba, você está tendo um incremento de venda no período. Que isso dado te traz, né? Ou até mudanças, né? Tu acha que, como eu falei, tava vendendo menos de uma coisa, mas de outros itens alavancou, tá vendendo o dobro. Exatamente. Né? Então, esse tipo de questão tu só consegue se o dado tiver à tua disposição. Né? Mas um segredo fundamental, assim, para quem quer começar a experimentar a tecnologia dentro do negócio, que procure uma empresa que realmente vá fazer uma assistência adequada. Porque é o seguinte, de sistemas bons no mercado tá cheio, essa é a verdade. Agora, ter profissionais que realmente entendem daquilo e que fazem aquilo acontecer porque conhecem aquela realidade, são poucas. Tá? Eu até desafio aqui a muitas empresas do ramo tecnológico a trazer algum elemento para nós e dizer assim, ó, olha, eu também tenho aqui, trabalho com agronegócio, sou desenvolvedor de software, tenho uma empresa de software e no meu suporte, no meu time de implantação, eu tenho alguém que veio da roça e que veio do agronegócio. É difícil isso acontecer. E nós temos essa experiência lá. Então, a empatia, o envolvimento, o conhecer aquela realidade faz diferença porque o conhecimento é passado com muito mais carinho, é passado com muito mais dedicação, ele entende aquele cenário. E as soluções, né? O atendimento, né? Você tem uma baita de uma ferramenta, você tem um excelente carro, mas você não souber pilotar, não adianta de nada também. Tem que ser treinado para isso. E eu vejo muito acontecer na falta de gestão também, aquela coisa de começar a cair boleto, cair cheque, que o produtor, que o empresário do agro deu e ele não sabe nem de onde é que está vindo aquilo, sabe? E outra coisa que é muito importante para quem não tem essa gestão ainda, de qualquer maneira, mas principalmente usando tecnologia, eu acho que se você está pensando em organizar ainda essa parte de gestão, cara, se tiver uma dúvida, vai na tecnologia. Sabe? Vai na tecnologia. Porque eu sempre digo, cara, você pegar, estando bem abastecido o sistema, você chegar numa segunda-feira e conseguir tirar um relatório das contas a pagar da semana. Isso. Eu faço no papel, eu gosto do papel, não gosto muito de ficar olhando o sistema. Pego toda segunda de manhã, imprimo os boletos que tem de sábado, né, que não é um dia útil, de sábado até sexta-feira. Imprimo toda aquela folha lá que está com os boletos, contas a pagar, divido por dia, tiro no sistema de relatório por dia, marca a canetinha daqui até aqui. Cara, isso não tem preço, porque tu sabe que segunda-feira é tanto, terça é tanto, que quarta não tem nada, sexta tem de novo, para quem que é, se é boleto, se é cheque, se é... Cara, o que for. Isso eu digo para ti, para quem é gestor ou para quem quer organizar uma empresa, cara, um agronegócio, cara, é indispensável. Porque como tu falou, o pessoal, eu já percebi isso, o pessoal foca muito na venda, no faturamento. Fazer nota fiscal, faturar a venda e tirar talvez mal um relatório de venda. Ver o volume. Eu quero ver o negócio. É isso aí. O pessoal acaba indo no extrato bancário, né? Vai lá ver se tá bom ou se não tá, né? Mas realmente, esse confrontamento dos dados, ele é fundamental. Lá precisa ter. Mas o que acontece? Uma vez alimentado no sistema, né? Você pode ir ali consultar no sistema, confrontar com o teu DDA, e já programar os teus pagamentos. Sim. Né? Então, das minhas empresas, como é que eu faço para gerenciar todas elas? Chego toda segunda-feira, na primeira hora dentro do meu escritório, dou um pente fino em todas os meus contas a pagar, analiso tudo, confronto dados, tá tudo ok, puxo no sistema, no Linvix contas a pagar, o espelho daquele dia do que eu tenho, vou selecionando. Seleciono aqui, seleciono e vou selecionando, confrontando no meu DDA. Do banco, né? Do banco, e vou fazendo a mesma coisa, né? Quando eu boto para liquidar, confronto os dois dados, bateu centavo por centavo, liquida, tá tudo certo, baixou. Beleza. As previsões também, por exemplo, tem coisa que não é boleto, tem coisa que você tem lá a previsibilidade de pagamento num Pix, por exemplo. Não tem problema. Você faz o lançamento, deixa essa previsibilidade, já deixa todos os dados escritos ali no histórico daquela conta a pagar, nas observações. Isso.
Você submete à liquidação também, resolve aquela situação. Faz as programações. Então, chega segunda-feira, programa da semana toda, faz os agendamentos, não precisa tirar teu dinheiro da conta no momento. Sim, sim. Se tem boleto que vai vencer na terça, na quarta, na quinta, agenda, tá tudo bem, vai chegar no dia, vai liquidar. Eu acho que essa parte é do estilo de cada um. Cara, tá tudo certo. Se o cara quer pagar tudo na segunda-feira porque tá com o dinheiro e tá tudo certo. Melhor beleza, ainda, né? Quer agendar, agenda. Quer pegar todo dia e fazer? Porque, cara, mas essa sensação de tu tá organizado não tem preço. Não tem preço. Otimiza teu tempo. E tempo é dinheiro. Né? Cada vez mais a gente vê o tempo como escasso. A gente não tem mais tempo para nada. Tá cada vez mais difícil. E o tempo, ele é o tipo de commodity que não existe, né? Ele não se pode comprar. Né? Não tem como. Né? Imagina se você pudesse comprar mais horas no teu dia, né? Todo mundo ia querer comprar, não importasse o preço. Agora, a realidade é essa. A cada minuto que passa, ele não volta mais. Não tem e dá de ganhar tanto tempo, cara. Tem um viverista mentorado meu, não lembro de que estado que era agora. Ele falando da parte de... Ele tinha um sistema que ele usava para emitir nota fiscal e pedido, mas o sistema era muito limitado em outras coisas, sabe? E aí ele falando, tá, mas tu emite boleto? Emito razoavelmente e tal. Tu emite aonde? Emito lá no Internet Bank do banco que eu uso. Disse, meu Deus, cara. Tá, e como é que tu faz com o retorno desse boleto? Não, eu tenho que ir lá na Internet Bank, ver se pagou, aí eu volto pro não sei o que, pro meu sistema. Disse, cara, mas tu sabia que tu consegue gerar boleto pelo sistema e o próprio sistema gerar o retorno bancário automático, dar tudo baixa automática, o dia, como é que foi. Ele assim. Inclusive, eu acho que eu indiquei pra vocês lá. Acho que ele tá com vocês já lá. Já tá conosco lá. Mas, não, e é tempo, né? É tempo. Cara, mas dá de fazer assim. É tempo. Imagina só. Não tem mais como. Não tem mais como. Você pegar uma empresa e passar por todo esse transtorno. Porque, de verdade, para você emitir a nota para esse seu cliente ou para fazer a programação da produção da tua muda, você tem que ter ele cadastrado. Você tem que saber o nome dele, o CPF dele, algum telefone dele. Você tem que ter os dados cadastrados desse teu cliente. Para você emitir o boleto, que é a próxima etapa, lá o teu banco vai exigir a mesma coisa. Então, o que nós fizemos no sistema? Nosso sistema é integrado com os principais bancos, e em especial cooperativas do Brasil. Né? Que é muito forte no agronegócio, inclusive. Produtor mais usa, aí tá certo mesmo, tem boas taxas, excelente, tem acesso a crédito bacana, show de bola. Nosso sistema ele é integrado com essas instituições, com os bancos e cooperativas, e ele facilita esse processo. Então você cadastra de forma facilitada dentro do sistema, cadastrou uma vez só, e depois emite a nota, nós que vamos comunicar com a Cefaz e resolver o que tiver que ser resolvido para apresentar essa nota. Ele só seleciona a data que ele quer o boleto dentro do sistema. Para que dia que vai ser o vencimento? Ele bota lá, nós vamos lá na instituição bancária, registramos esse boleto, processamos essa informação e imprimimos na tela, no ato. O que acontece? Quando o cliente vai pagar esse boleto, né? Pagou na data do vencimento e tal. No dia seguinte, quando o Banco Central, o Bacen, já processou essa informação, no dia seguinte, ele vai lá no sistema e ele processa automaticamente o retorno bancário. E ele consegue ver na tela do computador com o nosso sistema quais clientes pagaram, tudo direitinho, e fazer as devidas baixas. É muito prático, é muito simples. Então, esse dinheiro vai estar lá disponível na conta dele e ele já conciliou essa informação dentro do sistema. Então, tem gente que sofre e não precisa sofrer. Por exemplo, a gente sabe que a agricultura familiar aqui no estado, ela precisa emitir nota fiscal eletrônica agora, né? E tem muito agricultor usando o software gratuito, né? Do estado. Beleza. Só que ali tem várias limitações. Eu já usei, é bem complicado. É complicado. Não é que é complicado, não é produtivo. O que acontece, ele funciona, só que, por exemplo, você vai botar um alface crespa, você tem que informar o NCM, porque não está cadastrado. Você vai botar um alface lisa, você tem que informar de novo. Tem que digitar toda a vida os dados. Tem que fazer a descrição do item. Não é o item previamente cadastrado. Você vai fazer um outro pedido da mesma categoria para outro cliente, lá vai você digitar de novo. Os dados do cliente. Crespa, alface lisa, NCM, tudo de novo. Com o sistema, tudo bem, você vai ter ali um investimento que você precisa fazer para ter o sistema, mas e o teu tempo?
que você vai economizar, porque alface crespa, código 1, alface lisa, código 2, enter, acabou. Tá resolvido. Você não tem que toda hora ficar relançando, recadastrando, digitando, ou escrevendo, fazendo isso de forma tão burocrática. Outro detalhe, muitos mercados e pessoas que compram a tua mercadoria, eles querem a nota, certo? Né? Nem todo mundo hoje está tão preocupado com a nota impressa, mas eles querem a nota por e-mail, pelo menos. Lá no sistema do Estado, tem sempre uma burocracia a mais. Você tem que baixar a nota, depois entrar no e-mail, anexar, enviar. É mais uma etapa. No nosso sistema, você faz o rito de emissão automático e, ao concluir a emissão da nota, ele já vai para o e-mail destino do teu comprador. Então, isso encurta o tempo. Então, assim, daqui a pouco você está perdendo aí, quem sabe, horas do teu dia para fazer emissões simples, que poderia ser um investimento de poucos minutos para fazer o mesmo trabalho, entende? Sim. Então, essa proporção de interpretação e entendimento desse caso é que o pessoal tem que começar a olhar para ver. Porque, assim, tempo realmente ele não volta. Se tu dedica 1 hora por dia para ter que estar emitindo tuas notas, é 1 hora por dia que você está perdendo, que não precisaria estar perdendo. E aí, meu amigo, minha amiga do agronegócio, o que você está achando desse episódio do AgroConecta? 23º, eu gostaria de lembrar você, 23º é esse, mas tem mais 22 episódios para trás. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho se não é ainda, deixa nos comentários o que você está achando. E segundo, veja todo o conteúdo que tem para trás, conteúdo riquíssimo, convidados importantíssimos e muita informação de valor para você aplicar no seu agronegócio. Beleza? Não esquece, se inscreva no canal, ative o sininho e bora continuar no episódio e no conteúdo. Se dava de fazer em 20 minutos, 40 minutos de vida ganho, né? Ganho. Porque tu pode comprar qualquer coisa nessa vida. Qualquer coisa, literalmente. Agora, tempo... Esquece, não compra. Não compra. Tem como ganhar. Tem como fazer... Otimizar, né? Otimizar. E outra coisa, cara. Como é que você vê a parte contábil, DRE? Porque é uma coisa que... Não vou te falar. Contabilidade não é muito meu forte. É só mais da área de... Cara, venda, comercial, faço financeiro, o que eu tenho que fazer, porque é meu papel. Mas DRE, cara, é uma coisa que mal e mal o pessoal do agronegócio sabe do que se trata. E, cara, para o pessoal entender o que é DRE. É muito simples. E é muito importante, tá? Com certeza. Já avisando. Com certeza. É muito simples. É muito simples. Eu vou tentar traduzir de um jeito que fique bem compreensível. Quando a gente vende uma mercadoria, a gente tem um faturamento. Esse faturamento, ele gera uma receita bruta. Por exemplo, eu vendi um alface crespa aqui a R$10, certo? Agora, eu tive um custo para produzir essa alface crespa aqui ou para comprar essa alface. E vamos imaginar que esse meu custo foi R$6, né? Então, eu tive um custo de R$6 e uma venda de R$10, né? Um markup ali estimado de R$4. Agora, o que acontece? O que a DRE vai complementar de informação? Esse markup estabelecido com esses parâmetros apenas, eles não são o meu resultado financeiro. Markup, para o pessoal entender, seria margem de lucro, né? Margem de lucro, exatamente. Então, o DRE, que é a demonstração de resultados, ela vai concentrar todas as tuas despesas de forma efetiva e todas as tuas receitas, apresentando lá no final o teu resultado do exercício, que é basicamente a complementação de tudo. Aí o que acontece? Por que muitas vezes a gente tem uma falsa sensação de que a tua DRE está positiva, né? Muitas vezes o agricultor, quem opera no agronegócio, não está levando em consideração o próprio tempo dele. Ele não leva isso em consideração. Ele bota os insumos, ele bota alguma coisa, mas ele não leva em consideração o tempo dele, do filho, da esposa, né? E quem sabe até da nora trabalhando ali no negócio. Né? Porque é a família que está sobrevivendo daquilo. E tem que levar isso em consideração. Por quê? Porque se você não metrificar e ter uma ideia do quanto vale o dia de cada pessoa que está contigo,
daqui a pouco o teu filho, ele vai começar a fazer conta. E ele vai pensar, caramba, se eu for trabalhar em tal lugar, se eu for um frentista de posto, se eu for um pedreiro, se eu for... Enfim, se eu for trabalhar com tecnologia, eu vou ter um valor que vale meu dia. Aqui eu tô tendo a sensação de que não vale nada. Então, no agro, para fechar uma DRE adequada, você também tem que contemplar ali a tua despesa com o teu tempo dedicado naquela cultura, entende? E é isso aí. Então, o demonstrativo de resultado, dentro desse exercício, ele é basicamente a composição de todas as tuas despesas, mas todas mesmo, né? Versus o teu faturamento que vai te dar o resultado. Aí ele vai gerar esse fechamento. É muito simples. E claro, uma vez alimentado isso dentro do sistema de forma coerente e correta, você vai ter um resultado efetivo da tua operação mês a mês, de forma absolutamente saudável. É engraçado a dificuldade desse cálculo de botar a mão de obra, sabe? No custo da produção. Porque para um negócio dar lucro, para qualquer empresa ver se ela está dando lucro ou não, tu tem que, como você falou, botar todos os custos dando a entrada versus a saída, né, que é a venda, e confrontar, não, vendeu 100 mil, teve o custo de 80, resultado 20 mil reais, por exemplo, né? Mas isso estando todos os custos ali. E muitas vezes a agricultura familiar ela não bota a mão de obra. É isso aí. E muitas vezes, cara, em alguns casos não está valendo a pena ser produtor. Exato. Da maneira que está sendo feito ou com o produto que está sendo vendido. Porque se você teve um resultado, um lucro no mês, sei lá, vamos botar de 15 mil reais, mas, porém, tu não botou mão de obra de 3 a 4 pessoas, porra, 3, 4 pessoas vai dar 4, 5 mil reais. Sobrou o quê, né? E hoje, querendo na nossa realidade, na nossa região, se for trabalhar aí vamos botar... Cara, tem assalariado da roça hoje, que eu conheço, ganhando 4, 5 mil reais. De funcionário para outro produtor. Ou seja, mas, pô, então não vale nem a pena, entendeu? Porque se ele botasse o custo dessa mão de obra no custo dele, que era o que ele teria que ter feito, pô, ia dar zero. Ia dar negativo. E aí ia ver que o negócio não fecha. Exatamente. E daí ele vive daquele giro, né? O giro no agronegócio é o maior enganador, é o tal do giro. O giro, o volume de dinheiro que se gira. E muitos produtores ainda acabam errando, produtor, empresário do agronegócio, de modo geral, que acha que o giro é o lucro dele. E aí gasta o giro, aí não tem o controle financeiro de contas a pagar e tal, e aí começa a ciranda financeira, como o meu último entrevistado falou sobre o CNI. E isso aí acontece em qualquer empresa também. Qualquer empresa. Outras empresas também, de outros ramos, isso é comum também, né? Ter essa confusão, né? E a gente, claro, tem que estar consciente de que é uma evolução. Em algum momento você tem que tomar as rédeas do teu negócio e botar isso num papel, num sistema e fazer isso. É chegado o momento. Você tem que fazer isso. Se não fizer, sem sombra de dúvida, você vai ter experimentações aí negativas que vão te tirar o sono sem sombra de dúvida. E outra coisa bacana da DRE que eu acho legal é a parte do rateio dos custos, sabe? É tu saber o que é um custo indireto, que é aquilo que está ligado diretamente na constituição do produto em si, e o que é um custo indireto, que é aquilo que não está ligado ou não é um insumo direto daquele produto, e os gastos fixos, que é aquilo que faça sol, chuva, produzindo 1.000 bandejas por semana ou 10 mil bandejas de alface por semana, é o mesmo custo. Então, aí tu começa a entender, poxa, então, porque conforme tu aumenta a produção, com os gastos dos custos diretos, quando tu aumenta a produção, tu aumenta esses gastos. Claro, o teu volume vai aumentar também. Em contrapartida, os teus custos fixos vão se diluir no todo e vai melhorar a tua margem de lucro, vai baratear. Em relação aos custos fixos. Exatamente, né? Sem dúvida. Então a DRE, para quem não é familiarizado, é bem simples. Quando tu começa a olhar assim, tu fica... assusta. Assustar, mas quando tu começa a entender essas coisas que eu falei, custo direto ligado ao produto, custo indireto ligado à produção, mas não diretamente ao produto, custo fixo, não se altera, que é um aluguel, é um arrendamento de terra, é uma parcela que tu já tem pré-determinada. E outra coisa bacana também, do agronegócio, essas parcelas anuais, sabe? Que é uma coisa que tipo assim, a parcela lá do trator é 30 mil, mas eu tenho um ano de carência, é uma vez no ano.
mas o ano Chega, cara, rapidinho. muito rápido. E um sistema, uma programação, pô, tu consegue jogar num sistema ali para tu programar um pixel ou programar uma reserva para pagar aquela parcela diluído por mês, diluído por semana. Cara, Exato. que tu nem vai sentir o negócio, assim, sentir essa saída do caixa, sabe? Eu acho que quando você estabelece um processo e lança isso dentro do sistema, você acaba desonerando sua mente de estar pensando naquilo. Na verdade, ele não pensa, né? Não, Vamos falar a verdade. Vamos jogar preto no branco. O produtor que não tem um controle financeiro, seja ele num caderno, Isso. ou melhor ainda num sistema, um agroempresário, cara, ele não guarda, velho. Vai chegar o dia Vai da chegar o parcela, dia- o gerente do banco da conta vai ligar. Ô Cadê amigo, o dia saldo? 15 agora de maio, vai a parcelinha lá de 30 mil trator, só pra te lembrar. Puta merda. Aí aquela correria. É, Aquela correria. isso é normal. Eu não tô tapando sol com a peneira aqui. Isso é um fato recorrente e normal no nosso agronegócio. E com o sistema, eu acho que muda muito, facilita muito. Como tu falou, tirar esse peso da cabeça, tu joga pro sistema, organiza o ano e acabou. Claro, você alimenta essa informação, você vai diluindo isso e você não é mais pego de surpresa. Então, você tem que estabelecer processo e rotina dentro do teu negócio, dentro do agronegócio, da tua empresa, onde você estiver fazendo qualquer coisa. Quando estabelece rotina, sem sombra de dúvida, você consegue ter um resultado muito melhor, sempre. Bacana, show de bola. E pra gente dar um direcionamento, o povo tá escutando aqui, tá acompanhando a gente e já tá mais pra lá de Bagdá. De se pô, tá, e aí? Mas aí falou de IA, falou de sistema, falou de e-commerce. Pô, e-commerce nem falou muita coisa de e-commerce. Vamos falar um pouquinho de e-commerce antes de entrar nisso aqui que eu lembrei agora. E-commerce. Cara, e-commerce eu vejo que no agronegócio já está acontecendo muito, principalmente na área de, vamos dizer, de hidroponia, porque é um mercado que, por ele ser um pouco mais técnico e muitas vezes de pessoas que não eram do agronegócio, elas vieram, cara, de outros segmentos, outros negócios, são pessoas aposentadas algumas vezes. Cara, tem médico aposentado que começou hidroponia. Então, pô, tem um nível de conhecimento, de tecnologia, de compras online, que é algo muito forte e que no Brasil ainda é pequeno e faz cada dia mais. A pandemia acelerou muito isso, né? Sem dúvida. Mas no agronegócio, tirando a hidroponia, que é muito forte, na área, de modo geral, o agronegócio tradicional das hortaliças é uma coisa que ainda está engatinhando bem, é uma sementinha, sabe? E eu vejo que com essa nova geração, a cultura de compra, a tomada de decisão de compra, ela se torna outro. Para essa nova geração, se não está no YouTube, não existe. Se ela digita no Google e não acha, não presta. Se não tem um vídeo fazendo um review de uma variedade de tomates, se não tem, o que adianta o vendedor vir aqui me falar? Mas beleza, mas o vendedor virou as costas, o vendedor daquela empresa de semente, sei lá, o jovem já está na hora lá no Google, no YouTube, pesquisando. Exato. E o e-commerce eu vejo que está diretamente linkado a isso, mas ainda está engatinhando, na minha humilde opinião. Só que vai explodir. Como é que tu vê essa área do e-commerce no agronegócio? Assim, é um caminho sem volta com essa nova geração? Como que isso, sei lá, vai eliminar a venda de uma agropecuária? Vai trabalhar em conjunto? O que tu vê? Não vai eliminar, mas ela vai trazer alguns desafios, né? Hoje já é presente, já é pertinente. Nós, inclusive, desenvolvemos uma aplicação sob demanda para um cliente nosso, e o aplicativo é Frutas na Caixa, de um grande amigo meu. Esse aplicativo ele já tem um molde do e-commerce. Olha que legal. Você baixa o aplicativo, Frutas na Caixa, você seleciona os produtos que você quer, e daí tem tudo que você quer ali, cebola, alface, tomate, tudo. Se você submete a compra, né, tem uma área de atuação aqui na região, e você recebe na porta de casa já o legume, a verdura, a fruta na tua disponibilidade. Isso já existe, né? E está crescendo cada vez mais, é inevitável, é um mundo sem volta. Para outras culturas e o e-commerce tradicional, ele também vai chegar. É inevitável. Tem gente pensando nisso, né? Tem um cenário bem interessante. Há muitos anos atrás,
Uma cliente minha tinha uma loja de roupa, e daí eu cheguei, olha, tá começando a vir, né, para a parte tecnológica, muito forte, e-commerce e tal, que me afetou muito, né, na época, e a gente teve que se moldar para essa realidade. Aí ela me disse assim, Robson, mas para mim não vai acontecer, não vai impactar. Loja de roupa, porque as clientes precisam vir aqui, provar e pá. Pouco tempo depois veio a Shein, né? E tantas outras marcas que foram para a internet, meu amigo. Não teve jeito. O que aconteceu? O mercado mudou. Hoje tem loja de roupa de algumas marcas que só tá na internet. Só tá na internet, exatamente. Então, grandes redes tiveram que se reinventar e se readaptar, porque o mercado mudou. Então, nesse aspecto, se a gente se bitolar acreditando que não vai chegar, você vai ser surpreendido. Quando a gente vê... Vai chegar. É que a gente dificilmente vê a mudança quando está passando por ela. É muito difícil. Exatamente. A gente vê uns resquícios, mas será? Quando vê, atropelou já. Com certeza, sem sombra de dúvida. Isso aí não tem jeito. Vai ser uma realidade, vai ser uma presença. Claro, precisa de muita tecnologia, precisa de ver de que forma a parte logística, em especial, pensando no interior, vai conseguir fazer isso. Mas a gente vê hoje grandes potências aí, mercadológicas, como o próprio Mercado Livre, entre outros. Tem lugares que estão entregando que nem os Correios, que é da maior potência logística do país, entrega. E eles entregam. Interior aí. Então, o pessoal hoje do interior da roça tá usando e-commerce para receber seus produtos, meu amigo. E é de uma inocência muito grande acreditar que não vai ter do produto também no e-commerce, o produto produzido na roça. Vai ter. Vai ter, sim, com certeza. É inevitável. Isso aí é um mundo sem volta. É claro que ainda tem uma caminhada, uma jornada. E com certeza, quem larga na frente e acertar a mão vai se dar muito bem. Tem alguns fatos dos insumos do produtor e tal, falando, por exemplo, defensiva agrícola. É uma coisa muito bem controlada, muito bem regida, tem várias regras sanitárias e ambientais. Então, isso eu acho praticamente impossível ir para um e-commerce, porque tem muita exigência, né, de leis para isso, e vai continuar assim, né, de defensivos agrícolas. E também algumas coisas em relação, por exemplo, assistência técnica, como você falou, da IA anteriormente aqui. Uma IA que tu bate uma foto e ela dá um diagnóstico, um direcionamento, é importantíssimo. Mas, porém, entretanto, eu não vejo ela eliminando 100%, por exemplo, um agrônomo, porque ela pode errar. E o cara vai aplicar um fungicida para tal doença e, na verdade, é outra, porque a IA não é perfeita. Ninguém é perfeito, vamos botar... Ninguém é perfeito. Nem a IA, nem um ser humano, mas, um ser humano com experiência de 10, 15 anos, formado na faculdade, que vai lá, vai te propor um teste de um produto, tu vai passar, ele vai vir ver o resultado. Não, foi assim, ajuste e tal. Isso eu acho que é difícil, tu eliminar. Eu acho que, como você falou, vai ser um trabalho em conjunto. Vai. Existem as validações, né? É mais ou menos isso que o agrônomo faz, né? Ele, com o estudo, ele tem um direcionamento bem possível e provável de solução. Prático, né? E prático. Agora, as exceções sempre serão exceções, né? Então, pode haver, sim, aquilo que você acredita que vai dar certo e deu errado, cara. Isso faz parte. Claro. E há produtos e produtos, porque tu comprar uma enxada numa agropecuária, que tu já sabe a marca, já usa, ou no Mercado Livre, tanto faz. Tu comprar uma semente que tu já usa, tu já conhece, de uma agropecuária, do Mercado Livre, ou de qualquer outro site, é a mesma semente. Não muda. E detalhe, uma coisa que o pessoal não entende, eu vejo muito pessoal do agronegócio sendo um pouco injusto, é a crítica com o preço. Olha aqui, a agropecuária está me cobrando nesse item aqui, nessa enxada, R$50. Eu achei na internet aqui por 30. Isso é um absurdo, eles estão me roubando. E na realidade, para vocês entenderem, não é isso. O custo de quem tem uma loja com alvará, com funcionário, com luz e telefone, internet, meu Deus, cara, tanta coisa, bicho, para vender aquele item para ti,
que o cara do e-commerce, cara, ele não tem nenhum terço desses custos fixos e variáveis, e, né, que já falou aqui. Até tributável, né? É. Então tem alguns incentivos também tributários no aspecto voltado ao e-commerce também, que às vezes ali o negócio não consegue visitar essa possibilidade, né? Então, com certeza, são coisas distintas, né? Eu acho que assim, você ter o produto disponível, pronta entrega, é um grande diferencial, sem sombra de dúvida. Agora, a gente precisa também estar atento que tem um movimento muito forte logístico, né? De grandes CDs e possibilidades, né? Para a coisa ser ágil, né? A entrega, né? E isso aí cada vez vai acontecer mais em todas as áreas, né, cara? Então, a gente precisa se adaptar a essa realidade, porque ele vai estar muito presente mesmo e entender que faz parte do jogo mesmo. A evolução é assim mesmo, né? Eu acho que tanto o produtor pode aproveitar essa questão que vai crescer tanto do e-commerce, quanto as empresas do agronegócio, fornecedoras dos produtores, viveristas e tudo mais, também pode aproveitar muito. E quem chega cedo, toma água limpa. Isso aí. Hashtag fica a dica aí. E vamos lá pro direcionamento. Você que está ouvindo e assistindo a gente bastante aí, tá com a cabeça já inchada de tanta informação. Mas vamos lá, Robson. Direcionamento para quem está assistindo a gente. Por onde começar? Cara, o primeiro passo para quem está ouvindo a gente para aplicar tecnologia no seu agronegócio. Entender a sua necessidade. Eu acho que é abrir a mente para enxergar o que você realmente precisa. E tá com essa possibilidade. Tu vê que isso aí passa pelas dores dele, talvez? Com certeza. Do dia a dia? Com certeza. Entender, assim, onde é que ele está perdendo mais tempo. Esse é um ponto muito latente. Se ele olhar hoje, se você olhar hoje, para quem está nos assistindo, se você vê que você está perdendo muito tempo em tarefas repetidas, rotinas diárias, dentro da mesma circunstância, você tem que começar a olhar um pouquinho para a tecnologia, sem sombra de dúvida. Porque algumas tarefas podem ser automatizadas, né? Principalmente voltada à gestão de negócio, tá? Gestão de processos. Então, algumas coisas que daqui a pouco você está ali fazendo, botando a mão no negócio para fazer, talvez se você tiver um sistema adequado, né, você consegue delegar isso de maneira que dê muito certo. Eu acho que a chave fundamental e a principal dor que cada um de vocês tem que olhar para ver se, olha, faz sentido eu já começar a olhar para a tecnologia para dentro do meu negócio, é entender o quanto de tempo você eventualmente está perdendo para fazer algumas tarefas. E começar a lapidar isso aí. Porque você precisa melhorar sempre a produtividade. E depois de você diagnosticar e identificar quais são suas dores e onde que você realmente está precisando melhorar, no aspecto de gestão e processo em especial, buscar uma ferramenta adequada. Buscar uma empresa que possa te dar a assistência, o atendimento que você realmente mereça e precise, de acordo com a tua necessidade. Porque, amigo, internet, sistemas de caixinha, software que se diz que é gratuito e muito bom, tá cheio. Tá cheio na internet. Ou que é gratuito e depois não é mais. Exato. Não, tá cheio. Para usar a próxima ferramenta, faça o Pix. Isso aí, tá cheio de pegadinha. E tudo bem se você quiser visitar algo nesse sentido para ver se faz sentido para você avaliar. Mas assim, uma coisa que pela minha experiência, né, nós lá na Linvix, nós temos um compromisso e uma empatia muito grande. Da origem que eu vim, da origem de muitos técnicos que trabalham comigo, de a gente ser realmente interiorano e conhecer a realidade do agronegócio, a gente, sem sombra de dúvida, a gente vai ter muita empatia, né? Pelo nosso cliente nessa área, e a gente, sempre que possível, vai contribuir com todas as ferramentas necessárias para que ele possa progredir, evoluir, porque de verdade, nunca existe um cenário onde um só ganha. Se o nosso cliente, o membro do agronegócio progredir, evoluir, ele vai ficar conosco mais tempo. Ele vai indicar a gente para outro, né? Ele vai crescer mais. E o que acontece com a nossa empresa? Vai junto com ele. Então, não é à toa que a gente tem mais de 1.000 clientes no Brasil já, num espaço
pensando em software relativamente curto, que a gente lançou o software nosso, Leanvix, há 5 anos apenas. E já estamos com esse volume. Agora, por que a gente chegou nesse número já? Indicação, trabalho, excelência, né? O X que está lá no Leanvix, da nossa marca, ele vem de excellent. É de excelência. É um pilar fundamental que nós levamos em consideração, né? Então, quem precisa realmente otimizar sua rotina de trabalho, otimizar seu tempo, ter o melhor resultado, fica atento com pegadinha na internet e busca uma empresa que seja confiável. Vai lá na avaliações do Google, vê se tem reclamação, pesquisa no mercado, pega indicação, pega referência, pergunta. E daí sim, dá um passo contundente para seguir um caminho, uma jornada que vai ser muito vitoriosa, sem sombra de dúvida. A Leanvix tem 5 anos já, cara. Já. Software só Leanvix, já ao mesmo tempo. Porque o que acontece? O software em si, eu já vendo há muito tempo. Já vai para 13 anos, né? 12 mais 1 que eu vendo... Como Techmaster, no caso. Como Techmaster. Vendo software, né? Só que eu vendia software de terceiros. E nessa situação de software terceiro, às vezes chegava o cliente, a empresa, o produtor, e tinha necessidade de um relatório, de um detalhe a mais. Como o software não era meu... Era engessado. Era engessado. Eu não tinha o que fazer. Eu tentava dar nó em pingo d'água, mas eu não conseguia. Eu dependia de terceiros. Aí eu precisei reformular essa ideia e criar algo próprio. Daí foi onde que eu tinha 2 colaboradores na época. Um deles o Cristiano, que hoje é meu sócio, inclusive, na Operação Leanvix. Ele é o CTO da operação. E o Natan, que é um membro de carreira excelentíssimo. E quem sabe mais pra frente a gente faz um vesting aí, por que não? E a gente iniciou essa jornada. Bem pequenininho, começando devagarinho. E daqui a pouco a coisa guinou, deu muito certo. Eu entendia a necessidade, a dor do cliente e implantava a solução. Levava para eles, nós desenvolvíamos em conjunto, né? E assim foi. E hoje chegou na proporção que está, né? Então, é isso aí. É um cenário, pensando em software próprio, relativamente jovem, mas com uma experiência e bagagem de 20 anos aí de estar apresentando solução de problema para os nossos clientes. Gente, tá com vocês, acho que já fazem 4 anos, eu acho, mais ou menos. É isso aí. Então... E a gente entrou lá iniciando um trabalho pensando na produção de mudas, né? Lança o pedido, seleciona a data de previsibilidade de produção e gera produtividade, né? E uma coisa que a gente não é rasgar elogio aqui apenas, mas uma coisa que a gente sente na Leanvix é a possibilidade de adaptação e, vamos se dizer, atender pedidos. Por exemplo, eu quero botar o QR Code aqui no canto da notinha, já com a chave Pix e tal, para facilitar o pagamento do cliente. Não, bora fazer. Bora fazer. Não, eu não quero que imprima numa folha A4 um pedido, então, para ter 2 vias, são 2 folhas A4. Eu quero dividir no meio. Bora fazer. Bota uma observação, não sei o quê. Beleza. Bota a conta receber aqui. E a gente sabe, né, em empresas de softwares e tal, maiores ou diferentes, ou que não são tão do setor, cara, cada mudança dessa aí é uma bala para fazer. Para botar um QR Code que ele vai pagar um estagiário para dar 2 cliques e botar o QR Code, eles vão te cobrar R$500, R$1.000 para fazer uma alteração. A Leanvix poderia cobrar? Talvez poderia, mas eu acho que fugiria um pouco, talvez, dessa tua ideia de excelência, de trazer solução. E não apenas ver o cliente como uma cifra, ou cada coisa que ele me pedir é uma oportunidade de eu fazer dinheiro. Um cenário muito diferenciado que eu sempre trouxe para a nossa operação é justamente a empatia pelo nosso cliente. A necessidade e a dor do nosso cliente passa a ser minha dor também. Passa a ser minha dor. É inevitável. E eu posso até ter dito ou falar que o sistema é meu e tal, mas quem construiu ele junto comigo foi os meus clientes. Porque ele foi moldado em cima de necessidades e dores desses clientes. E eu sou chato, cara. Então. Cara, eu encho o saco. Esse negócio não é que não tá funcionando como eu quero, mas se eu preciso de uma coisa e não tem, eu falo com o Natan. Primeiro eu falo lá com o suporte. Claro. Se não dá certo, eu pego o WhatsApp do Natan. Ô, Natan, isso aqui não tá desenrolando, cara. Vai, preciso disso aqui, porque... Não, beleza, vamos lá. E acontece. E aí, engraçado que é você e mais 1000, né, cara? E a galera...
A galera dá jeito, né? Mas existe esse desafio. Hoje, infelizmente, a gente tem um time muito comprometido com a causa, muito preocupado. E eu falo com isso pelo fato de, como eu te falei, reafirmando aquilo que tu falou, do sistema ele ter sido moldado e melhorado, feito por vocês, mas com as dicas e os pedidos Sem dúvida. de quem utiliza, que, quem, né, não é só quem paga a conta, mas, quem tem que estar contente não é os programadores. Nossa, fiz um sistema aqui incrível. Como é que vale do quê? O teu cliente está gostando? Está atendendo todas as necessidades deles? Ah, não sei. Então o sistema não vale de nada. Não vale de nada. Não vale de nada. O sistema vale aquele que atende a necessidade do cliente. Eu acho que assim, o principal desafio que eu sempre tive, mas ao mesmo tempo que fez chegarmos onde chegamos, eu consegui entender a necessidade do cliente, entender a dor. Às vezes o cliente fala de um jeito que é do ponto de vista dele, e eu preciso transformar isso num processo. Esse processo precisa ser desenhado, precisa ser levado de um jeito e traduzido para o time de desenvolvimento, que o foco é técnico, né? E lá no time de desenvolvimento precisa converter isso num código que gere o resultado para o cliente. Então, essa tradução literária do que a gente absorve da demanda do cliente e leva até o time de desenvolvimento com a clareza que precisa ter, eu acho que é um grande diferencial que nós temos na Linvix. É um cenário que a gente procura, sim, entender com total clareza essa demanda para entregar para o cliente essa realidade. Porque uma frustração e um investimento muito alto é você interpretar errado uma demanda, uma necessidade de um cliente, passar errado para o desenvolvimento, produzir errado e chegar para o cliente quando a gente diz assim, ó, tá pronto, e chega lá, mas não era isso que eu queria, né? Então eu gastei uma grana relevante com o meu time de desenvolvimento, que não é barato, e ainda assim frustrou a experiência do cliente. Então, essa tradução, ela precisa ser muito bem feita, e eu acho que é nesse, entre outros pontos, que a gente tem acertado muito ao longo desses anos na formação do Linvix. Muito bom. E, cara, escutar a gente aqui, botar em prática, vir os gargalos nos processos, desperdício de tempo, processos que gastavam muito tempo ou falta de organização, começaram a aplicar tecnologia, gestão, tudo mais. Mas e aí? E manter isso funcionando no dia a dia? Porque tu começar, né, uma iniciativa, ela é muito, entre aspas, fácil. Mas uma terminativa ou tornar isso uma rotina a longo prazo, que é o que vai gerar maior resultado, é o mais difícil. E no dia a dia do agronegócio, que é tão desafiador e tão multifacetado, do nada o tempo muda e aquela coisa, várias coisas influenciam o dia a dia. Como manter funcionando essas mudanças? Resiliência. Não tem jeito. Na vida a gente precisa ser muito firme nas decisões, no que a gente vai fazer, né? Então, tem gente que vai para academia, só que desiste antes de começar a ter o resultado, né? Tem gente que começa a dieta e desiste antes de começar a ter o resultado. E tem gente que começa a trabalhar com o sistema por preguiça, falta de disponibilidade ou resiliência, diz que não está dando resultado, não está fazendo sentido. Talvez não teve a paciência de esperar o tempo passar para depois revisitar aquela informação, como você falou antes, né, Léo? Que depois de um ano, você revisita aquele mês do ano passado para você entender como é que estava a fotografia do seu negócio naquele momento, para comparar com a fotografia de agora. Então, se o gestor em especial, não tem resiliência de querer cumprir essa métrica, é inevitável. Ele está fadado ao fracasso. Não é à toa que tantas empresas e grandes negócios da linha agro, elas estão indo tão longe. Porque são resilientes e focados naquele propósito, naquele resultado. A gente vê aí cenários aí agora de empresas grandes aí no ramo atacadista, em que sócios saíram, né? De um cenário praticamente do agro, né? Raiz lá atrás, né? Então, tu vê, só que não foi acaso, não chegou lá assim do nada, teve muito trabalho. Então, se você começa a nutrir informação dentro de um sistema e do nada você desiste, você acha que não faz sentido, você começa a se colocar em xeque,
você sem sombra de dúvida vai deixar isso para depois, e esse deixar para depois pode te custar muito caro. Então resiliência é a chave. Eu acho que isso que você falou também se aplica muito, tem muito a ver com a lei da semeadura, cara. Porque cada coisa que a gente semeia, ou né, analogia em relação à ação que a gente está fazendo, cada coisa que a gente semeia, cada cultura, cada ação, ela tem um tempo de maturação e de colheita diferente, certo? Claro. Vamos trazer para o agronegócio, então, para dar um exemplo. Se você plantar um alface, depois de plantar, entre 35, 45, 60 dias você está colhendo. E o alho poró? O alho poró é 6 meses. É isso aí. Tem coisas que é anual, tem coisas que é bianual, 2 anos. Sabe, maçã, para maturar o pé dela e realmente produzir, é 3 anos. Cara, tem coisa que é aquela planta lá, como é o nome dela lá? Demora 50 anos. Então, cara, voltando essa analogia da semeadura, porque você falou da resiliência. É que muitas vezes ações que você está fazendo de gestão, de processos, de melhorias, de tecnologia, tem coisas que você vai começar a aplicar e dentro de um mês fazer, meu Deus, mudou a minha realidade. Mudou o resultado, mudou meu dia a dia, estou economizando nisso, tendo mais resultado naquilo. E tem coisas que vai ser só em 6 meses, coisas que vai ser só em 1 ano. Por isso, a importância de ter a resiliência que você falou. E segundo, não parar de semear, não parar de plantar aquilo que você já está fazendo e também coisas novas. Exato. Porque se você, só vou esperar essa colheita aqui, não. Vai evoluindo, vai plantando novas coisas. Quando você vê a colheita é tão abundante que tu começa a colher tudo ao mesmo tempo, aí a chave vira. Eu acho que a gente precisa se permitir a testar, se permitir a validar e se permitir a errar. Eu não vejo nenhum problema com errar. Eu vejo problema com não fazer. Se você faz algo, é um ponto de partida fundamental. Se você errou naquele movimento, tá tudo bem. O importante é você não errar de novo. Você aprender com esse erro e cometer novos erros, diferentes daquele anterior. Para você progredir e evoluir. E você falou aí de cultura de maçã, me chamou a atenção que talvez nem todo mundo saiba, mas no Brasil, Santa Catarina é o maior produtor dessa cultura de maçã, né, do Brasil, né? A Serra Catarinense em especial. Fraiburgo, né? A gente acha que a maçã vem só de São Joaquim ou do ABC, mas Fraiburgo, também, né? Exportação é uma loucura, né? E isso é um mérito nosso, né? Catarinense, né? Povo trabalhador e resiliente, né? Então é muito gostoso a gente fazer parte dessa história e tá conectado, né? Hoje eu tenho um sistema em muitos clientes que comercializam maçã. E é muito interessante assim, a gente fazer parte de toda essa operação aí mesmo, mas é isso aí, se permitir testar, se permitir evoluir, se permitir errar, porque é só assim que você consegue progredir e prosperar, sem sombra de dúvida. E vislumbrando que o produtor, o viveirista, o dono da agropecuária, o agrônomo, ele escutou tudo que a gente falou, começou, foi resiliente, e funcionou, fez a colheita. Quais você acha que são os 3 maiores impactos positivos que ele vai estar colhendo lá na frente? Sem sombra de dúvida, sustentabilidade, né, que é uma coisa bem imediata quando ele começa a fazer um trabalho correto. Mas também vai ter uma outra situação que vai ser a transferência e a continuidade daquele projeto de vida. Então, esse cenário, quando ele é promissor e ele se abre portas para que você possa inserir outros membros da tua família dentro do teu negócio, ele sem sombra de dúvida vai te ajudar. E lá na frente, quando você partir ou optar por parar, você vai ver que o seu legado vai continuar por outras mãos. Então, acho que essa colheita, pensando num legado, num algo a mais, eu acho que é algo assim muito, muito diferenciado, né? Hoje, dentro da minha operação como um todo, eu fazendo parte de toda essa jornada de crescimento, levando conhecimento, levando oportunidade de melhor gerir negócios, né?
de ter saído de uma realidade lá em que era só eu, com a mochilinha nas costas, num cenário extremamente simplista, mas com muita garra e resiliência, e hoje está formando aqui marcas fortes que ajudam tantas outras empresas a prosperar. Cara, isso é de um legado. É de um legado que realmente, no futuro, sem sombra de dúvida, a gente vai olhar para trás e vai se orgulhar de toda essa história que foi construída. Então, no longo prazo, eu vejo isso, sabe? Uma oportunidade do agronegócio continuar acontecendo através de sucessão familiar. É muito importante. E com certeza, os jovens hoje que estão nos ouvindo, né? E que estão no meio do agronegócio, que estão um pouquinho desmotivados ali, eles precisam enxergar essa visão de futuro, porque o agronegócio vai ser a bola da vez. Ele já tem um peso gigantesco para a nossa balança comercial, mas a agricultura familiar em especial, ela vai ser a bola da vez, cara. Com certeza em algum momento futuro, porque todos nós precisamos de consumo, né? A gente vê aí um cenário como China sendo um dos maiores importadores, né? Inclusive de grãos do Brasil, né? Estados Unidos tendo que importar também. Tantos outros países, né? Emergentes, de primeiro mundo e tudo mais, eles não têm produção o suficiente. E o Brasil, cara, é bom de morar aqui, né? É uma delícia morar aqui. Apesar dos pesares. Apesar dos pesares, né, cara? Mas, porra, que povo guerreiro, né? Sim. Meu Deus, é um orgulho, né? Então, o Brasil como um todo, né, ele tem seus méritos. Nós, por conhecer a realidade do Sul, né, e ter um aspecto cultural aqui muito alemão também, italiano, né? Mas muito de gente trabalhadora, né? Da galera que foi pra roça mesmo, fazer acontecer, desbravar essas regiões aí e tá prosperando hoje, né? Então, é muito gratificante e de orgulho, né? Pra gente fazer parte disso e estar numa região tão próspera quanto a nossa, né? E querendo ou não, um povo trabalhador, um povo que luta tanto, né? Um povo que quando veio aqui, por exemplo, sul do Brasil, não tinha nada. Vieram com nada, também não tinha nada, só tinha terra, barranco e, se vira. Tem um ditado que fala, que eu gosto bastante, que o legado da gente... na verdade, que a gente só morre quando o nosso legado morre. Quando a gente se vai daqui, não necessariamente a gente morre, né? Pô, Jesus morreu há 2000 anos atrás e ele vive ainda. Porque o legado dele tá aí. E a mesma coisa é nós, sabe? A família, pensando em família, pensando no agronegócio familiar, que é feito de famílias... eu acho que nada mais gratificante do que para um legado familiar, para um sobrenome, né, que é tanto italiano quanto alemão, né, se valoriza muito o sobrenome, aquela família. Eu acho que o legado de uma família, de um bisavô que passou tanta dificuldade, depois um avô, um pai menos dificuldade, um neto talvez menos ainda agora, eu acho que é muito importante manter esse legado. Manter essa história de vida e essa vitória dessa família. Porque, poxa, as famílias da nossa região aqui, de modo geral, toda região de agricultor que trabalham e são sérios, tem um resultado, tem um sucesso financeiro, de prosperidade familiar e passa pelo trabalho e pela seriedade da família. E eu acho que a perduração disso, para aproveitar as oportunidades que eu concordo contigo, que cada vez vão ser maiores e mais valorizadas, ela passa pela tecnologia e pela gestão. E pela nova geração. Sem dúvida, a nova geração ela precisa. Eu acho que é uma casada casada o protagonismo. que para manter esse legado, esse resultado e perdurar as famílias, o legado de toda essa história de centenas de anos, eu acho que passa pela nova geração e a aplicação dela aplicando a nova tecnologia junto com a família, né, e fazendo acontecer. Com certeza. E essa molecada que entender esse movimento e que realmente arregaçar a manga para trabalhar, meu amigo, vai dar uma guinada na vida e vai prosperar de um jeito que... Assim como muitos já estão fazendo. A gente está falando aqui, a gente não pode generalizar, mas a gente tem muitos clientes, produtores, são 300, 400 clientes num raio de 200, 300 quilômetros. A gente já está começando a ver isso acontecer. É isso aí. Então, a gente está bem esperançoso. Um tempo atrás estava meio preocupado, sabe? A gente vê que está mudando. A gente está sentindo que está mudando já. Tá sim, com certeza. E a gente tem que participar disso tudo, né? Sim, sim. Eu vejo hoje alguns jovens aí se inspirando,
e me perguntando, até me chamando, para ver como é que foi a minha trajetória e conhecer. Porque hoje em dia, né, a gente vê molecada de 18, 19 anos que muitas vezes dão a entender que não estão num grau de maturidade para abrir uma empresa, para tocar um negócio, para fazer alguma coisa, né? Mas é possível, é possível. Uhum. Eu sou de acreditar que se alguém fez, então é porque é possível de outros fazerem, né? Então eu digo para todos, né? Eu iniciei a minha primeira empresa com apenas 19 anos, já tenho 40 agora, né? Então uma trajetória muito bacana, e é possível prosperar e criar oportunidade, em especial, né? Porque hoje eu tenho tantos liderados lá no meu guarda-chuva, que são oportunidades e eu tenho muita responsabilidade com isso porque eles acreditam em mim, né? Então é fundamental. A gente consegue sair mesmo que de uma origem humilde e prosperar na vida e conseguir evoluir, criar, sem sombra de dúvida, oportunidade para outras pessoas. Sensacional. E o tempo voa, hein? E agora? Já estamos na reta final. Uau! O pessoal está acompanhando aí. Acho que foi muito proveitoso, cara. Sensacional. Muita informação valiosa. Lembrando, quem tiver... queria conhecer mais da Techmaster, conhecer mais da Linvix, deixa aqui a minha propaganda gratuita como um usuário. Eu acho que vale a pena quem não usa um sistema ainda ou está usando um sistema que não está atendendo várias questões dos processos que a gente citou aqui. E lembrando, tudo que a gente citou aqui, pelo menos na minha opinião, não é nada dispensável. Eu acho que tem muita coisa mais profunda do que isso que a gente citou aqui. Isso tudo que a gente citou, DRE, contas a receber, pagar, boleto, previsão financeira, parará, eu vejo que é só o básico. Então, tudo que a gente citou, leva aí para o seu negócio, anota, se você não anotou, volta aqui o áudio, volta o vídeo, anota, vou pesquisar isso aqui. E na dúvida, procura a Linvix aí no Google, nas redes sociais, entre em contato com a equipe, que é muito boa. E se não tiver uma solução para você pronta, eu sei que vai ser desenvolvido com o maior carinho para trazer a solução para o seu agronegócio aí. E, Robson, antes da gente finalizar, eu quero te fazer uma pergunta final que eu faço para todos os convidados, tá? E dando o recado diretamente no olho deles aí, que conselho você daria para produtores de muda e produtores rurais que querem crescer e profissionalizar os seus agronegócios? Muito bem. Manda para eles diretamente, no Vamos bago lá, do olho. Então, no bago do olho, né? Daquele jeito. Um principal ponto é você gostar do que você faz. Se você ama, se você gosta do que você faz, sem sombra de dúvida você vai começar a fazer muito bem feito. Mas é importante também você entender que você precisa estar aberto à ajuda. Então procure uma mentoria, procure alguém que já está mais à frente no teu ramo. Busque em alguém que possa lhe ajudar e dar direcionamentos, ou no mínimo te provocar a pensar diferente. Procure uma empresa de software. Claro, eu quero que seja a Linvix, mas se não for, tá tudo bem, mas procure uma empresa que vai te ajudar também a gerir melhor os teus processos, operacionalizar e automatizar algumas rotinas para ganhar teu tempo, né? E tenha muita resiliência, como eu já falei anteriormente. Com isso, sem sombra de dúvida, você vai ter uma receita de sucesso inevitável e vai deixar um legado, com certeza, para todos que virão depois de você. E eu faço votos que, se você ama o que faz, use esses pilares, que sem sombra de dúvida você vai conseguir progredir e lá na frente a gente vai se visitar novamente e vai entender que valeu todo o esforço e a trajetória foi linda. Beleza? Então tá dado o recado. Muito bom, muito bom. Lembrando, né, Robson, que a tecnologia ela não veio para substituir ninguém. Muito pelo contrário, para somar, e também não é luxo, sabe? Uma coisa que eu acho interessante citar, porque muitas vezes a gente vê a tecnologia como, isso aí é um luxozinho, a perfumaria que nem precisa tanto assim. E não é. Ela acaba que vai se tornar cada dia mais uma questão de sobrevivência. E voltando a dizer, sendo repetitivo, mas eu acho que o que é necessário tem que ser repetido.
a perduração do agronegócio e o crescimento passa pela tecnologia, e quem chegar cedo e primeiro e tiver cada dia mais pronto e alinhado com isso, vai beber água limpa e liderar o que está por vir aí para frente, que o mercado muda, como eu falei, às vezes a gente não vê essa mudança acontecendo agora, mas o mercado está se movimentando, está mudando e muita oportunidade vai estar na mesa cada dia mais aí para o pessoal aproveitar. Com certeza, sem sombra de dúvida, é por aí. Vamos que vamos. Deixar um recado aqui então para todo mundo que está nos assistindo. Eu falei de algumas empresas, né? Mas se você quiser saber um pouquinho mais de mim, me conhecer um pouquinho melhor, entra lá no meu site. O site é sourobsonrosa.com.br. Ali você vai ter todas as empresas e os links para essas empresas, minha rede social, Instagram e tudo mais. Vai ser um prazer aí a gente se encontrar mais para frente. E me conecta comigo, pode me chamar, eu sou muito disponível e a gente vai procurar ajudar em tudo que você precisar. Eu vou anotar para botar aqui na descrição embaixo. Ó, boa, coisa linda, é isso aí. Robson, cara, agradecer imensamente, tá? Tua disponibilidade de vir aqui nesse dia, fazer essa gravação, trazer tua experiência, tua bagagem, para principalmente estar ajudando o pessoal do agronegócio, né? Se botar à disposição, botar a tua empresa à disposição. Agradecer pela parceria, parabenizar por essa trajetória. A gente não sabe que não é fácil empreender no Brasil, começando grande, pequeno, de onde for, nunca vai ser fácil. Mas é muito gratificante. Eu sei que tu tem esse sentimento, assim como eu tenho, da gente poder olhar para os nossos resultados, olhar para a nossa empresa, para o impacto principalmente que a gente gera na sociedade, nossos colaboradores, nossos clientes. Eu sei que tem esse sentimento, imagino. E parabenizar, cara. Tamo junto, obrigado pela parceria e que essa nossa mensagem que hoje chegue ao máximo possível de milhares de pessoas para ajudar de alguma maneira, né? Sem sombra de dúvida, Léo, obrigado por esse espaço, por essa oportunidade. Eu espero de coração ter contribuído de alguma forma. Se com tudo isso que a gente disse, a gente puder ajudar a uma pessoa a progredir e melhorar de vida, já valeu todo o esforço, cara. Valeu a pena. Valeu a pena. A gente ter dedicado todo esse tempo, a gente ter investido tempo, se deslocado. Se a gente ajudar pelo menos um a prosperar, né? E é importante, se a gente tiver esse feedback, por que não no futuro, né? Claro. O pessoal chamar aí no chat e tal, né? Fazer um comentário positivo nesse sentido, ver se o pessoal realmente está conseguindo prosperar e se colher alguma informação para nós é muito rico. Mas da minha parte de coração mesmo, muitíssimo obrigado. Estou à disposição. Um forte abraço a todos e valeu. Obrigado. Valeu. E aproveitar o gancho, se você teve alguma transformação, alguma coisa se aplicou aí na sua produção, sobre algum assunto que você viu aqui no AgroConecta, já foi esse é o 23º episódio. Se for olhar em horas aí, passa de 25, 30 horas, sei lá, além dos cortes todos que a gente traz, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, se você teve alguma transformação, uma coisa positiva que virou uma chave na sua produção e você teve esse resultado, compartilha com a gente, compartilha aqui nos comentários do YouTube, do Spotify, na minha rede social, Léo Viverista, lá no Instagram, no Facebook, TikTok, por aí vai. Procura lá o Viverista, você vai achar e vai ser uma grande alegria. Cara, Robson, eu fico contente quando eu vejo alguém falar, pô, por causa de você eu fiz isso, fiz aquilo, por causa do conteúdo. Cara, não tem preço. Não tem preço. Essa é coisa que dinheiro nunca vai comprar. Não, é isso aí. E aí, se você ficou com a gente até agora, eu agradeço imensamente, tá? Lembrando, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho. Agradecer aí a Zanata Estufas, Usina Viveiro de Mudas, AgroPro Assessoria e Mídia, Mercoagro, Seminis Bayer pela parceria e por proporcionar a gente poder chegar cada dia mais nos 4 cantos do Brasil, levando informação e para você. Lembrando, a gente está deixando algum assunto aqui passar batido aqui no AgroConecta, deixa nos comentários também assuntos, empresas, convidados que a gente pode estar trazendo. Tem muita coisa boa nos próximos meses aí, convidados da pesada na nossa área de viverista aí, que eu estou organizando e vai trazer muita coisa bacana, hein? Valeu, um forte abraço e até o próximo episódio do AgroConecta. Fica com Deus.